Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 10 ao 13. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Repita comigo, querido. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer mais uma oração? Senhor, nós te glorificamos, meu Pai, por estarmos na tua presença nessa noite. Nós bendizemos, louvamos o teu santo nome e te pedimos em nome de Jesus. Toma, Senhor, todo o pensamento cativo a ti nesta hora. Que a tua glória, Senhor, encha este lugar. Que corações, Senhor, recebam a tua palavra, meditem, Senhor, na tua palavra e guardem para não pecarem contra ti. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, guarda-nos debaixo das tuas poderosas mãos e faz de nós instrumentos da tua vontade. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando o pastor me convidou para estar ministrando a palavra do Senhor, nós estaríamos aqui no domingo passado. E coincidiu com o aniversário da pastora Rosália, a comemoração lá em Águas Claras, e nós estivemos lá participando dessa homenagem, foi uma bênção. Mas o Senhor já havia me dado a mensagem, e eu intitulei Vivendo como Filhos e Filhas de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que nós, os que o recebemos, fomos feitos filhos de Deus. Mas ainda existem aqueles que o têm negado. Aqueles que têm visto as maravilhas do Senhor nas nossas vidas, porque nós temos testemunhado, e ainda se negam a reconhecer o nome de Jesus como Senhor e como Salvador. E a palavra do Senhor diz também que a nós foi dado o poder de sermos feitos filhos de Deus. E isso, queridos, para nós não é pouca coisa. Ser filho de Deus é motivo para você já ter dado glória a Deus nessa noite. Porque nós não somos como aqueles que se perdem. Nós somos os que fomos salvos pela glória de Deus. Pela grande salvação que o Senhor Jesus nos deu. E eu louvo ao Senhor pela sua fidelidade, porque eu peço a Ele que confirme a palavra que Ele me deu. Esse é um temor grande que eu tenho no meu coração, de trazer aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar à igreja. E a palavra que o pastor Anderson trouxe, sobre o clamor que a igreja precisa fazer nesse tempo, de que a igreja precisa se levantar com poder e autoridade para combater, para disseminar, não, para combater toda a potestade maligna que tem atuado no mundo. E a nós foi dado esse poder. E como filhos de Deus, nós temos que ter a consciência dessa autoridade que o Senhor nos deu. A palavra do Senhor diz que os anjos desejaram anunciar as boas novas. Os anjos desejaram fazer aquilo que o Senhor nos deu de graça, que é a possibilidade, a realidade de anunciarmos a sua palavra, de levarmos a sua palavra aos confins de toda a terra. Amém? Então, nessa noite, nessa breve introdução, eu gostaria que nós meditássemos, irmãos, sobre o nosso dever como igreja, sobre a nossa identidade em Cristo, aquilo que nós temos que buscar nesse tempo para que nós não sejamos confundidos com o mundo. A palavra do Senhor diz que nós devemos perseverar para não sermos confundidos na volta do Senhor Jesus. E hoje, queridos, nós vivemos um tempo em que a igreja precisa estar, de fato, de pé e batalhando porque nós estamos em guerra. Eu não estou aqui, queridos, para falar de algo que está nos livros, que está nos filmes, que está na mídia. Nós estamos em guerra. A guerra começou no céu contra Deus. E a guerra, queridos, já tem um vencedor, que é o Senhor Jesus, amém? E nós somos vencedores com Ele e por Ele. Mas para que nós possamos ter esse poder que está ao nosso dispor,
Nós temos que ser diferentes. A palavra do Senhor diz que aquele que é nascido de Deus, não é nascido da carne, não é nascido da vontade do homem, é de Deus. Precisa ter a natureza de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz assim, 1 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Esse viver novo que nós temos experimentado, ele não pode ficar simplesmente dentro da igreja. Ele não pode estar nas quatro paredes da nossa casa. Esse viver novo, ele tem que ser manifestado para o mundo. Assim como o Senhor se manifestou em glória, a nossa vida tem que ser para a glória de Deus, amém? Onde quer que nós estejamos, nós somos luz, nós somos poder de Deus, nós somos filhos de Deus. A nossa identidade em Cristo não pode ser questionada pelos filhos do mundo, pelos filhos da ira. Você é a igreja do Senhor, onde quer que você está. Na igreja, na faculdade, em casa, no trabalho, na rua, no seu prédio. Nós somos igreja. E como igreja, nós devemos assumir o nosso lugar, a posição que o Senhor nos colocou. E a posição que o Senhor nos colocou é posição de honra, amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz, lá em Colossenses 1,13, Ele nos libertou do reino das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz em Romanos 3,23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós como igreja, nós somos salvos, nós fomos libertos, nós somos manancial de bênçãos nas mãos do Senhor. E precisamos nos posicionar neste mundo, amém? E queridos, neste tempo que nós temos vivido de tragédias, tempo de sangue, nós temos vivido um tempo de derramamento de sangue. Nós temos vivido um tempo em que a violência, o homem sanguinário tem quase batido a nossa porta. E nós precisamos nos resguardar, nós precisamos nos posicionar. Eu creio que os céus entram em festa quando a igreja do Senhor se posiciona com autoridade, em oração. Eu estava aqui orando e sentindo o poder de Deus através da oração da igreja. E nós precisamos buscar isso, estar na presença do Senhor inteiros, para que nós possamos usar desse poder e autoridade para transformar essa realidade, amém? A palavra do Senhor diz, não vos conformeis com este mundo. Não nos conformar é não entrarmos na forma do mundo. O mundo tem uma forma, e nós já sabemos, é a forma do maligno, porque ele jaz no maligno. E nós precisamos fechar as nossas portas, fechar as nossas televisões, desligar as nossas televisões, os nossos computadores, para tudo aquilo que não vem de Deus, amém? A palavra diz, lá o salmista fala, não porei coisa impura diante dos meus olhos. Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos reconhecer a nossa identidade. Nós não podemos colocar qualquer coisa diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos. Nós não podemos falar qualquer coisa, porque nós somos a igreja do Deus vivo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor nos chama e nos faz seus filhos, quando nós renascemos em Cristo, nós nos tornamos nova criatura, Ele nos chama para cumprirmos o propósito dEle nas nossas vidas. E o propósito do Senhor não é que nós fiquemos sentados, não é que nós fiquemos acomodados com a nossa salvação, é que nós levemos essa mensagem gloriosa a todos aqueles que estão lá fora, sedentos, com sede e que têm morrido, que têm padecido, porque o Deus deste mundo cegou o entendimento deles. Amém? Você está compreendendo a palavra do Senhor nessa noite, querido? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Mas ao filho que tem o poder, que é dado o poder de ser feito filho, co-herdeiro com Cristo, nos são dadas também deveres, nos são dados deveres como filhos. Todo pai que ama o seu filho, quer ver o seu filho crescer em graça, crescer no conhecimento de Deus, crescer saudável, que o seu filho seja feliz, é ou não é? Os pais que estão aqui. Eu não sou mãe ainda, eu tenho a promessa do Senhor,
estou orando para que se cumpra, mas eu creio que todo pai, quando coloca um filho no mundo, quando sabe, a mãe quando sabe que está gerando um filho, eu creio que as irmãs já começam a orar. Ô Senhor, livra, que eu tenha uma gestação tranquila, que o meu filho nasça saudável, que ele nasça, Senhor, cheio de Ti, que seja instrumento para a Tua glória. E Deus, quando Ele nos gerou em Cristo, quando nós renascemos, Deus nos gerou para uma viva esperança. É um novo caminho que o pastor Anderson mencionou aqui. É novo, é tudo novo. A questão é que Deus, Ele quer de nós aquilo que nós podemos dar a Ele. E nós, às vezes, queremos dar a Deus somente o que nós entendemos que podemos dar. Amém ou não amém? É verdade o que eu estou falando, queridos? Às vezes Deus quer mais de nós, e nós chegamos a um ponto que nós achamos que, aqui tá bom, né? Eu já estou ministrando na igreja, eu estou no grupo de intercessão, eu estou na escola bíblica dominical, mas Deus quer mais de nós. A cada dia Ele nos chama para darmos o nosso melhor. Por quê? Porque Ele nos deu o seu melhor. A morte de Jesus na cruz, queridos, foi a maior prova de amor que Deus poderia nos dar, e um amor que nós não merecíamos. Essa é a maravilhosa graça de Deus, né? Aquilo que nós não merecemos, Ele nos dá, e aquilo que nós merecemos, Ele não dá, que é o juízo. A misericórdia do Senhor nos livra do juízo. E nessa noite, eu quero convidar você a meditar em 3 aspectos da nossa caminhada cristã, da nossa vida com Deus, que nós precisamos, queridos, a cada dia aperfeiçoar. A palavra de Deus diz que nós temos que crescer em estatura, né? Chegar à estatura de Cristo, à medida da estatura de Cristo. E o nosso viver, por que vivendo como filhos e filhas? Porque a nossa vida, ela é feita de ação, de relacionamento. Nós estamos nos relacionando o tempo todo, não é verdade? Na igreja, em todos os âmbitos da sociedade a gente se relaciona. Mas filho e filha de Deus tem que ter relacionamentos diferentes. Amém? Nós não podemos nos relacionar com as pessoas como se nós não tivéssemos um pai, e um pai que tudo vê. O nosso Deus não é um Deus que está calado, não é um Deus mudo, não é um Deus cego, é um Deus que tudo vê. E nós precisamos viver com essa presença dele nas nossas vidas de uma forma que onde quer que você chegue, você seja reconhecido como filho de Deus. Amém? Já aconteceu com você, irmão, de você chegar num lugar e alguém chegar e falar: você é diferente, você tem alguma coisa diferente. Aí você ri, né? O Espírito Santo dentro de você sorri e fala: eu sou filho de Deus. Aleluia! Filho de Deus é diferente. Você percebe pelo olhar, porque nós temos o brilho do Espírito Santo na nossa vida, pelo falar, porque Ele nos adestra, Ele nos ensina a falarmos diferente. Você percebe pelo comportamento. Filho de Deus não entra em qualquer lugar, não se assenta à roda de escarnecedor, não participa de qualquer conversa. Se ele sabe que estão falando mal aqui do colega do lado, ele dá meia volta e vai beber água, espera terminar a conversação e volta. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos, como igreja, ter a nossa identidade definida. Eu sou filha de Deus, eu não sou filha do mundo. Eu não compartilho das obras do mundo. Eu fui salvo pela glória de Deus. Amém? Quando o Senhor Deus, lá em 1 Samuel 15, 22, Ele fala para Saul, através do profeta Samuel, para que ele obedeça a sua palavra, para que ele vá. Quantos conhecem a história do rei Saul? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O rei Saul foi feito rei, foi ungido rei, porque o povo clamou por um rei terreno. O povo via as outras nações com seus reis, com seus exércitos, e o povo estava insatisfeito com um Deus vivo, um Deus glorioso. Ele queria um Deus em carne, queria um rei em carne, perdão. E Deus ungiu a Saul, através do profeta Samuel. E aí, certa feita, o profeta vai até Saul e fala para ele: assim o Senhor te ordena. Está lá em 1 Samuel 15.
vai à terra dos amalequitas e acaba com todo mundo. É povo que não conhece a Deus, que não quer ter conhecimento de Deus, é um povo desobediente, um povo sanguinário, acaba com tudo e não traga coisa imunda para o arraial. Resumindo a história. Só que Saul, quando chegou lá e viu que o gado era gordinho, né? Os carneiros eram bem alimentados, né? Ele achou o quê? Deus não vai se importar se eu levar uns bichinhos desse aqui, né? Se o povo chegar lá, o povo vai ficar feliz. E não fez conforme a palavra do Senhor. Levou além daqueles animais, o restolho, né, da guerra, o botim de guerra que é usado essa palavra, levou ainda o rei dos amalequitas ainda vivo. E aí, irmãos, a palavra do Senhor diz que naquele momento que ele desobedece ao Senhor, o Espírito de Deus que estava sobre ele é retirado. Por quê? Porque Deus é um Deus que requer obediência dos seus filhos, amém? Nós temos que ser obedientes. Filho de Deus, filha de Deus, que diz que é nascido de novo e não é obediente, precisa vir aqui à frente aceitar Jesus de novo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E por que eu falei de obediência? Porque quando o Senhor Jesus veio, ele falou: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Essa é a palavra do Senhor Deus, de Jesus. Negue-se a si mesmo. E é uma palavra, queridos, que no nosso tempo vai contra tudo aquilo que nós temos ouvido. É ou não é verdade? Nós vivemos um tempo de culto ao corpo, culto ao conhecimento humano, as ciências humanas, aquilo que o homem alcançou. O homem descobriu uma nova galáxia, descobriu um novo planeta. Nós somos demais, nós somos poderosos, nós podemos ir além. Existem pessoas que estão com os corpos congelados, na esperança de que descubram uma forma de ressurgirem, de ressuscitarem. Existe, queridos, em vários lugares do mundo, pessoas na esperança de que sejam ressuscitadas pelo homem. E quando a gente vê essas coisas, a gente abre a nossa televisão ou vê isso na internet, a gente tem que rir, né? Do pobre homem querendo ser semelhante a Deus, querendo fazer as coisas que Deus faz. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 7:1, que a nossa santidade é aperfeiçoada no temor de Deus. Nós vivemos numa sociedade que tem sido aperfeiçoada na exaltação do seu ego. É completamente diferente. A igreja do Senhor precisa ser aperfeiçoada no temor de Deus, na santidade. E nós precisamos ser diferentes. Não aceitarmos o referencial do mundo como referencial para as nossas vidas. Amém? E eu quero chamar a sua atenção nessa noite para a importância de nós, neste tempo, buscarmos a cada dia a santidade. Irmã Rose, mas eu já nasci de novo. Jesus já morreu por mim na cruz. Eu já sou salvo. Agora eu só vou esperar o arrebatamento, só vou esperar a glória de Deus. Vou viver aqui os anos que o Senhor me der na terra. Vou buscar a abundância de vida que o Senhor me prometeu. E está tudo muito bom. Mas a palavra diz, em Levítico 19:2, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Sede santos, porque eu sou santo. A santidade não é um alvo inalcançável. A santidade não é uma ideologia desses pregadores que querem trazer lição de moral para a igreja, porque esse não é meu objetivo nessa noite. Meu objetivo é trazer a palavra do Senhor. A santidade deve ser um alvo na nossa vida. Cada vez que a gente levanta da nossa cama de manhã, agradece ao Senhor pelo sono que Ele te deu, porque a palavra do Senhor diz que Ele cuida de nós até quando nós estamos dormindo. Ele cuida dos seus amados e a eles Ele dá até enquanto dormem. Esse tem que ser o nosso objetivo a cada manhã.
glorificar a Deus através da nossa vida. E ser santo é diferente de ser religioso, que muitas pessoas confundem nesse tempo, ser santo com ser religioso. Cumprir preceitos da religião, ir à igreja, orar de madrugada, colocar o joelho no chão de manhã, de tarde, de noite, não faltar aos cultos de terça, quinta, domingo, não faltar à escola bíblica dominical. Ser santo, queridos, é vida com Deus, amém? É vida pulsante, onde a vida pulsa, o nosso sangue ele pulsa o tempo todo, o nosso coração bate, e o pulsar do nosso coração tem que ser, eu serei santo, eu serei santo, eu serei santo, eu serei santo para a glória de Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a meditar nisso, porque a palavra do Senhor diz que sem santidade, ninguém verá o Senhor, ninguém. Sem santidade é impossível ver a Deus. O apóstolo João, lá em Apocalipse, ele teve uma visão da glória de Deus e caiu como morto. Querido, se uma visão da glória de Deus o fez cair como morto, quem dirá a nossa vida hoje diante do Senhor? Quantos de nós resistiriam hoje ao fogo ardente dos olhos do Senhor Jesus? Nós precisamos, como igreja, nessa noite, não apontar o nosso dedo para o irmão da direita, para o irmão da esquerda, mas para nós mesmos, de dizer, Senhor, eu preciso me santificar mais, eu preciso te buscar mais, eu preciso orar mais, eu preciso estar mais inteiro em Ti. Porque Ele é santo. Nós estamos aqui nessa noite, 9:05, 9:02 no relógio da igreja. O mundo está aí, né, celebrando a carne, vivendo na carne, está vivendo no gozo da carne. E nós estamos aqui reunidos como igreja, buscando a palavra do Senhor, a aprender dele, a crescer em graça, a crescer em santidade. E nós como igreja, cada vinda nossa aqui não tem que ser vã, não pode ser vã, não pode ser igual a ontem, tem que ser diferente, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Andar em santidade é andar conforme a vontade do Senhor. E qual é o pai que não se alegra de um filho obediente? Não é verdade, queridos? O filho obediente, aquilo que o filho pede, o pai se sacrifica. Às vezes ele até nem pode, mas ele sacrifica e dá. Não é verdade? E se nós, sendo maus, a palavra do Senhor diz, sabemos dar boas dádivas, né, aos filhos, quem dirá o nosso Pai Celestial? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que o profeta Isaías, quando ele teve uma visão do Senhor, ele falou, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Essa palavra, queridos, é para nós meditarmos, e para nós buscarmos, através da história, através dos testemunhos, através de tudo aquilo que a Bíblia nos traz, de experiência com o Senhor, experiências para a nossa vida. Deus não mudou, a sua glória não mudou, nós vivemos a dispensação da graça, nós podemos buscar do Senhor visões maravilhosas da sua glória, amém? Quantos querem ver a glória do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. A glória de Deus, queridos, a glória de Deus não é só movimento, a glória de Deus não é só barulho, a glória de Deus é transformação de vida, é mudança de vida. Assim como a minha vida mudou, a sua vida mudou, a vida da minha família vai mudar, da sua família vai mudar, do seu vizinho, do seu parente, de quem quer que você interceda, amém? Nós precisamos buscar essa maravilhosa graça, que ela se manifeste nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 1:18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, os que somos salvos, é poder de Deus, amém? É poder, você é poderoso em Deus. Lá fora podem te chamar de louco na escola, porque você não sai beijando todo mundo. Lá fora podem dizer, jovem, que você é louco, porque você sonha se casar virgem. Lá fora podem dizer que você é louco porque você quer uma pessoa, quer uma mulher, quer um homem de Deus.
Podem dizer que você está perdendo tempo na igreja, que você está deixando de curtir sua vida, sua juventude, sua mocidade. Mas você não está perdendo tempo, você está ganhando a sua vida. Amém? Porque Deus nos prometeu a salvação, a vida eterna. Tudo que nós vivermos aqui de bonanças, de felicidade, de gozo, não se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Amém? A palavra do Senhor diz que a natureza geme e suporta angústia, esperando a redenção dos filhos de Deus, a revelação. Nós temos que ter esse clamor, esse gemido dentro de nós. Ó Senhor, tem misericórdia, salva, liberta e volta, Senhor Jesus. A igreja precisa clamar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É por isso que nós estamos aqui, é a nossa esperança, amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós devemos perseverar também. Além de perseverar em santidade, nós temos que perseverar na comunhão com os santos, na comunhão com aqueles que estão ao nosso redor, não para repetir, para fazer, para confraternizar das obras deles, mas para sermos luz, amém? Na parábola, lá no Evangelho de Lucas, o Senhor fala que um alqueire, uma lâmpada, ela não é acendida para se colocar debaixo de um alqueire, de um lugar para ficar escondido. A lâmpada, ela tem que brilhar, amém? Quando falta energia em casa, a gente fica agoniado, já corre atrás de um fósforo, atrás de uma lanterna de emergência, para quem tem lanterna de emergência, e a gente fica agoniado na escuridão. E nós precisamos, como filhos de Deus, entendermos que o Espírito Santo de Deus geme para que você seja luz, para que você seja luz onde quer que você vá, para que você compartilhe daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Quantos testemunhos nós damos por dia da nossa experiência com Deus? Quantos de nós falamos de Deus todos os dias? Esses dias eu li um livro de um pregador que foi um dos responsáveis por ele foi usado pelo Senhor num grande avivamento na Inglaterra. E ele falava que ele tinha um amigo que ele era muito tímido, mas ele era muito poderosamente usado por Deus, porque ele não saía de casa. Todos os dias ele saía com um propósito: hoje eu vou ganhar uma alma para o Senhor. Todos os dias ele orava e pedia: Senhor, acrescenta mais uma, acrescenta mais uma, acrescenta mais uma. E ele diz que esse homem de Deus, já na sua velhice tardia, a maior alegria do coração dele era saber que ele tinha levado, através da palavra, do seu testemunho, muitos aos pés do Senhor Jesus. Amém? Quantas almas, queridos, nós poderemos apresentar ao Senhor, se Ele nos interpelasse hoje? Quantas almas? Quantas pessoas poderiam dizer: eu cheguei, Senhor, eu ouvi falar do Teu nome, porque a Rose pregou para mim, porque a Keliane pregou para mim, eu aceitei, Senhor, eu reconheci a verdade que é em Ti, porque o pastor Anderson foi usado por Ti. E esta verdade, às vezes ela bate para a gente como se fosse, é missão dos profetas, missão dos apóstolos, missão dos pastores. Não, a palavra de Deus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Essa é a verdade, não existe outra verdade, não existe outro caminho, não existe outra vida, é Jesus. Ou a gente levanta as mãos e se rende a Jesus, ou já está condenado. E muitas igrejas, queridos, estão cheias de pessoas que querem ouvir palavras que alimentem o seu ego, que elas cheguem tristes à igreja e saiam com uma emoção passageira. Mas Deus nos chamou para termos emoções passageiras. A alegria da salvação é eterna. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, queridos, viver no mundo, mas não nos conformarmos com essa realidade. E a palavra do Senhor diz: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há.
E nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos ter a propriedade para discernir o que a palavra de Deus diz com o mundo. Mundo refere-se, nesse contexto, não às coisas criadas pelo Senhor, mas ao sistema. O sistema político, o sistema econômico, o sistema religioso também. Porque existem sistemas que estão corrompidos. Existe lugar em que é proibido pregar céu e inferno. Existe lugar em que é proibido falar sobre vida eterna, morte eterna. E eu não estou falando de uma igreja lá nos Estados Unidos, não, é Brasil. A palavra do Senhor diz que aquele que se envergonhar dele, Cristo não o reconhecerá. Naquele dia ele vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Por quê? Nós somos chamados para sermos testemunhas, amém? Quantas testemunhas do Senhor tem aqui nessa noite? Louvado seja o nome do Senhor. A nossa vida é para louvor e glória do seu nome, amém? Eu já vou concluir, queridos. E quero falar para você sobre um terceiro aspecto da nossa vida com o Senhor, que tem que ser aperfeiçoado a cada dia. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele resistiu até a morte. Queridos, quantos de nós, vendo a perseguição à igreja, vendo os discípulos sendo todos colocados, a cabeça deles a prêmio, um exército de homens para prender um homem manso e humilde, quantos de nós permaneceríamos fiéis naquele tempo? Vendo a espada dos romanos, vendo a cruz preparada, quantos de nós permaneceríamos aos pés da cruz, como João, Maria e os demais que acompanhavam o Senhor? Nesse tempo, queridos, não é diferente. Jesus nos chama para permanecermos, amém? Para estarmos de pé. A palavra do Senhor fala em Hebreus que os joelhos, eles têm que estar firmados, os caminhos tortos têm que ser aplainados, como o louvor falou nessa noite. Aquele que está em cima do muro, que ainda, não, eu estou com o Senhor, mas o Senhor só pode ir até determinado lugar da minha vida. Deus está na minha vida emocional, na minha vida profissional, mas eu não quero deixar o Senhor interferir na minha vida financeira. Deus tem que estar em nós completamente, amém? Nesse tempo, queridos, muitos têm feito como a mulher de Ló. Quando o juízo chegou sobre aquela cidade, e a família de Ló foi poupada, o anjo do Senhor falou: não olhe para trás. E Deus fala para você nessa noite: não olhe para trás. Olhe para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Em nome de Jesus, igreja, olhemos para o nosso alvo. Muitos nesses últimos dias têm apostatado da fé, têm estado em Cristo, mas assim, mais ou menos. Deus não nos quer mais ou menos. A palavra do Senhor diz, lá no livro de Apocalipse, a igreja de Laodiceia: quem dera se fosse frio ou quente, mas porque é morno, estou a ponto de vomitar-te. Nós não somos mornos, queridos. Nós não somos mornos, nós somos aquilo que o Senhor Deus deseja para as nossas vidas. Que sejamos influenciadores, filhos de Deus cheios de poder, amém? Para influenciar vidas, para orar, para interceder, para transformarmos a realidade ao nosso redor. Nós sabemos que tudo o que tem acontecido é cumprimento da palavra do Senhor. Mas quando a palavra diz para não nos conformarmos, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, é que a cada dia nós precisamos buscar a fonte de águas vivas, que é o Senhor Jesus. Amém? Eu convido a igreja a ficar de pé nessa hora e convido o Ministério de Louvor para que nós possamos encerrar a ministração nesta noite. 2 Coríntios 6, dos versículos 11 ao 13. O apóstolo Paulo fala aos coríntios:
Vocês não têm encontrado limites em nós. Aquilo que nós podemos fazer, nós temos feito mais além. E ele conclui falando aos coríntios: dilatai-vos também vós. Essa palavra, queridos, Deus falou muito forte comigo através dessa palavra. Dilatai-vos também vós em amor, porque a glória de Deus, a maravilhosa graça de Deus, a salvação foi pelo amor. Sem amor, nós não podemos influenciar o mundo, nós não podemos mudar a realidade, nós não podemos transformar vidas. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê paixão por almas, que nos coloque o amor por almas no nosso coração, que coloque o amor de Deus a cada dia, através do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? A palavra do Senhor diz que Ele é a fonte de águas vivas. Quem de mim bebe, jamais terá sede. Amém? Quantos querem beber dessa fonte? Jorrar dessa fonte? Ser cheio, abundante, cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Querido, nós vamos orar nessa noite. Nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos nos levantar como igreja. Nós não vamos nos conformar com este mundo, com a morte de jovens todos os dias, que têm suas vidas ceifadas, que não tiveram a oportunidade ou não quiseram reconhecer a Deus, que não aceitaram a salvação ou não a conheceram. Nós vamos clamar. E se você sentir vontade, eu não vou te chamar para vir aqui à frente. Se você acha que você já está cheio o suficiente para transbordar, continue no seu lugar. Mas se você quiser ser mais cheio dele, transbordante, para que você possa influenciar este mundo, para que você possa transformar vidas por intermédio do Evangelho, o trono da graça está aqui nessa noite. Amém? A palavra do Senhor diz que onde há dois ou mais, Ele está presente. O Espírito Santo de Deus está presente aqui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar e o ministério de louvor vai glorificar o Senhor. Pai, ó Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pela Tua maravilhosa graça que nos alcançou. Obrigado por sermos igreja, Deus. Pela salvação que há em Ti, Pai. Obrigado, Senhor, por nos dar de beber dessa fonte de águas vivas, Deus Santo. Obrigado, Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor. Derrama o Teu Espírito a cada dia sobre as nossas vidas, para que possamos ser fonte, Senhor, de águas vivas, para que do nosso interior flua rios de água viva, Senhor. Em nome de Jesus, recebe, meu Deus, a nossa oração como igreja. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a resistirmos aos dias maus, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos. Adestra as nossas mãos, Senhor, para guerrearmos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, derrama do Teu poder e glória, Pai. Nós somos Teus filhos. Nós somos filhos e filhas Teus, Senhor, e Tuas. Nós nessa noite, Deus Santo, nós bradamos para o inferno ouvir. Nós somos Teus, Senhor. Louvado seja o Teu nome nas nossas vidas. Dai-nos, Senhor, graça. Enche-nos do Teu Espírito, Pai, porque nós precisamos do Teu Espírito Santo a cada dia. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos em santidade, Pai, a andarmos em comunhão, Deus. Ajuda-nos, Deus Santo, a sermos fiéis a Ti, Pai, a resistirmos até o fim. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que aquele que resistir até o fim, é até o fim, queridos. Aquele que resistir até o fim será salvo, amém?